E aí, gurizada, beleza? Seguinte, esse é um projetinho aí bem simples que nós inventamos, nós entre amigos, 4 amigos. O que acontece? Todos os jogos nas últimas fases da Copa do Brasil, Libertadores e até alguns jogos do Brasileirão, a gente se reúne sempre aqui na minha casa. Eu moro aqui na Zenha, antigo bairro do nosso tricolor. E sempre, toda vez, nós nos reunimos e rola um debate sobre o jogo, sobre o que o Renato fez, que o Renato errou, o Grêmio foi muito bem, o Grêmio foi muito mal, Eu, Bruno Germiniani, Jardel Teles, Bruno Pagliarini e o Thiaguinho. Como o último jogo da Libertadores que o Grêmio perdeu, 2-1, não foi um resultado tão ruim, pois eu tenho certeza que o Grêmio vai destruir na arena, vai ser 1-0, 2-0 e a classificação é nossa. E eu vou fazer como a gente não conseguiu se reunir, a gente viu o jogo num bar ali na Cidade Baixa. Eu vou fazer uma pergunta e os meus amigos me mandaram os vídeos respondendo essa pergunta. A minha primeira pergunta é para o Jardel. Seguinte, o último gol do nosso Kahneman, nosso Walter Kahneman, junto com o Jeromel, provavelmente a melhor zaga do Brasil, talvez do mundo, e com aquele gol deu uma sobrevida, né? O Grêmio vai vir com tudo. E eu gostaria de saber qual é a postura que o Grêmio tem que implantar nesse jogo de volta. Segunda pergunta é: o que a torcida gremista está se perguntando? O que aconteceu com o nosso rei da América, Luan? Não está jogando nada. Na verdade, a gente, como ele é o rei da América, a gente espera o melhor dele. E ele não está jogando nada. Olá, Bruno, amigos da mesa. O Grêmio jogando contra os Estudiantes traz um resultado que poderia ser muito pior, né? Das derrotas possíveis, o Grêmio vem com a melhor delas. 2-1, salto qualificado, gol fora de casa. O Corinthians, por exemplo, não está na mesma situação, perdeu só de 1-0. E aí 1-0 em casa não resolve nada. O gol do Kahneman essencial para a campanha do Grêmio na Libertadores. Muito bem, o Kahneman, como sempre, solidez defensiva, né? O que já não podemos dizer tanto do Jeromel, que não fez seu melhor jogo, e daqueles que estão à volta da defesa do Grêmio, como Cícero e Marcelo Oliveira. Eu acho que pro jogo da volta, o Grêmio de Renato Portaluppi vai ser o Grêmio de Renato Portaluppi, um Grêmio sempre ofensivo, buscando o jogo, né? Tentando ir para cima, tentando conseguir o resultado desde cedo na partida. E acho que isso vai ser fundamental para a vitória, mas é claro que o Luan precisa aparecer mais no jogo. Muito apagado na gente. Minha segunda pergunta é para o Bruno Marra. Seguinte, o Grêmio deu para ver que o Grêmio demorou para entender que nós estávamos num jogo de Libertadores. Demorou muito para acordar o Grêmio. E o que aconteceu? Né? O Grêmio dormiu, o Grêmio entrou meio sonolento. Por que o Grêmio demorou tanto para acordar e só fomos acordar depois do segundo gol? O que aconteceu? Boa noite, pessoal do programa. Então, Germaniani, o Grêmio hoje ele acabou sofrendo um gol muito cedo, né? Isso acabou causando uma certa insegurança no time, justamente por estar estreando o PP como titular pela primeira vez numa Libertadores da América e pela primeira vez no time, né? E substituiu o Everton, que é o nosso principal craque no momento, né? Já que o Luan não vem num bom momento tático e técnico, né? Ele não está com a cabeça muito boa na Libertadores. Foi uma responsabilidade grande. Então, esse azar de ter sofrido gol no início, eu acho que isso prejudicou um pouco o Grêmio, causou uma certa insegurança. Acabou acontecendo o segundo gol, né? De uma bola parada. E o Grêmio teve que se arrumar no vestiário para poder chegar o Walter Kahneman e fazer aquele gol salvador que dá vida para o Grêmio na próxima partida.
Então, eu acredito que o primeiro tempo do Grêmio, o Grêmio foi irreal, foi um time que não teve a sua característica, né, da posse de bola, do controle do jogo, mas no segundo tempo o Grêmio deu indícios de que poderia sim empatar a partida ou quem sabe até mesmo virar, né? Até teve a expulsão do jogador argentino, o time argentino está praticando de certa forma o antijogo, né? Eles não estavam querendo tocar a bola e propor o jogo, eles fizeram o gol e começaram a encenação teatral, aquela coisa de time argentino de sempre que a gente vê. Mas eu acredito que em Porto Alegre o Grêmio vai estabelecer um placar até elástico, porque a superioridade técnica no segundo tempo do Grêmio ficou bem evidente. Então, falo eu aqui da Argentina, é com vocês aí do programa. Agora a terceira pergunta é pro Tiaguinho e Tiagueira. Seguinte, é uma reclamação da torcida, da imprensa, do mundo. Por que essa escolha do André e não Jael? Eu sei que o Renato já deixou claro que ele não gosta de queimar jogadores. Ah, jogou mal, tá fora. Não, ele dá as chances, tudo. E agora é o Marcelo Oliveira no lugar do Cortez. Então já tá parecendo meio teimosia do Renato. O que tu acha? Bom, Bruno, eu acho que, né, é claro para todo mundo que o André é muito mais jogador do que o Jael, né? Tem mais técnica, tem um histórico melhor também na carreira. Agora é fato que os resultados do Jael hoje são muito mais relevantes do que o do André em campo. E o Renato, acho que ainda muito apegado com essa figura que ele tem, essa referência que ele tem de recuperar jogadores, ele ainda acredita muito no André, né? O problema, na verdade, que eu vejo isso, é que o André não se adapta no esquema do Grêmio. Hoje o André, ele não tem força para fazer pivô, ele faz algumas finalizações erradas, né? Ele não consegue armar as jogadas para a passagem dos meias, dos pontas ali, tanto do Everton, quanto do Marinho, quanto do PP. O Lua fica um pouco sem função. E o Jael é um cara que está entregando tudo que ele pode dentro de campo, né? E mais, eu fico me preocupando com a parte motivacional do Jael, né? Tu imagina o jogo que ele fez contra o Flamengo, né? Ele pensa, o que eu tenho que fazer para ser titular? O cara dá o sangue, o cara faz assistência, o cara faz gol. E, no entanto, o que acontece depois? Ele continua no banco, vendo o André fazendo tudo com o André, né? O problema, na verdade, que eu vejo isso, é que o André não se adapta no esquema do Grêmio. Hoje o André, ele não tem força para fazer pivô, ele faz algumas finalizações erradas, né? Ele não consegue armar as jogadas para a passagem dos meias, dos pontas ali, tanto do Everton, quanto do Marinho, quanto do PP. O Lua fica um pouco sem função. E o Jael é um cara que está entregando tudo que ele pode dentro de campo, né? E mais, eu fico me preocupando com a parte motivacional do Jael, né? Tu imagina o jogo que ele fez contra o Flamengo, né? Ele pensa, o que eu tenho que fazer para ser titular? O cara dá o sangue, o cara faz assistência, o cara faz gol. E, no entanto, o que acontece depois? Ele continua no banco, vendo o André fazendo tudo aquilo. Então eu acho que o Renato, ele tem que repensar nisso. Eu acho que ele tem que cuidar até da parte motivacional do Jael e dar um espaço para ele, porque o André precisa entender melhor qual é a função dele dentro do Grêmio, e hoje no esquema do Grêmio ele não entrega tanto quanto o Jael, apesar de ficar claro para todo mundo que ele tem mais técnica sim que o centroavante Jael, que na verdade é um brucutu, né? Mas que hoje se entrega mais resultado pro Grêmio. Então tá mais do que na hora do Renato rever esse conceito dele aí. Ok, Bruno? É isso aí. Então é isso. Esse foi o primeiro, tá horrível, mas é nosso. A gente faz o melhor aí, a gente tenta se divertir e através da nossa maior paixão,
que é o Grêmio. Beleza? E aos poucos a gente vai ajeitando o que gostamos, o que não gostamos, o que ficou ridículo. Se tudo ficou ridículo, a gente troca e não dá nada. Valeu? Um abraço.